Hoje nós vamos falar daquilo que você tem de mais precioso na tua vida. Você pode ter casa própria, é bom. Você pode ter um carro para se locomover, também é bom. Você pode ter um bom salário, isso é muito bom. Você pode ter boa saúde, isso também é perfeito, muito bom. Mas você tem uma coisa que é muito mais valioso ou valiosa do que tudo isso que eu acabei de comentar. E que talvez você até hoje não tenha dado o devido valor e atenção a isso que você tem. Isso que você tem é um instrumento poderoso que é capaz de transformar a tua vida. Então hoje eu queria te pedir o carinho de não ficar preso à hora, apesar de que está cedo, não fique preso à hora. Você veio aqui investir um tempo para ouvir aquilo que Deus preparou para você ouvir hoje. E essa palavra de hoje, ela vai mudar a tua vida. Quando eu estava fazendo esse rascunho, estudando esses comentários, essas anotações, eu estava ao mesmo tempo vibrando em meu espírito, porque eu via o rosto de cada um dos meus irmãos aqui nesse lugar. Porque eu sei que aqui, na vida de cada um, existem muitas situações delicadas, muitas situações diferentes, muitas necessidades, muitas dificuldades a serem vencidas, muitas graças. Muito cuidado que tomar, muitas decisões a tomar, muitas dúvidas no que fazer. E eu sei que você tem confessado diante do anjo, você tem orado ao Senhor, como Paulo fala em Filipenses 4:6, tornai conhecida de Deus teus anseios, tuas petições e tal, e depois disso teu coração encherá de uma paz que excede todo entendimento. E como você se submete a se reunir aqui uma vez por semana, eu acredito que a resposta para as tuas orações na maioria das vezes vem através dessa palavra, dessa ministração e desses comentários que são feitos aqui. Porque a ideia é te ajudar. Eu sou um libertador. Um dia me perguntaram, caramba, você prega a graça há tanto tempo, você já era para ter uma congregação cheia como o Maracanã, mais de tantas mil pessoas. Eu falei assim, sabe, eu gostaria de ter, e um dia vai ter, porque os que agradecem, vão aumentando, né, o número e vão chegando. Mas como eu sou um libertador liberta. Porque se um libertador libertar e depois você ficar preso ao libertador, você ficou escravo de novo. Entende? Então, muitas pessoas passam por aqui, ouvem a graça e vão. Se curam e vão. Outras pessoas passam por aqui, ouvem a graça, são curadas de todas as suas enfermidades, inclusive as mentais, e voltam para agradecer. E a esses, nada contra os que não voltaram, porque a única coisa que Jesus fez foi perguntar, não eram 10? Mas ele não reclamou, ele não ficou chateado, porque os outros 9 não voltaram. Então hoje, eu quero falar um pouco sobre a tua mente, que é o que você tem de mais precioso. Nesse tempo todo em graça, a gente aprende que o que a gente tem de mais precioso é a nossa mente. Mas é muito fácil a gente deixar de lado, esquecer disso ou não dar muita atenção a isso. E eu queria te chamar a atenção, te dizendo que tua mente determina a tua vida. Tua mente determina a tua vida. Hoje e amanhã. Hoje nós vamos ver coisas aqui maravilhosas, porque hoje a nossa proposta, a proposta de Deus para você, é fazer em você uma limpeza cerebral. De graça.
de graça. Esqueça pensamento positivo que está aí fora. Esqueça neurolinguística. PLN, né? Programação, PNL, né? Programação neurolinguística. Esqueça isso, isso é novo. Ou melhor, isso é mais velho do que tudo. A diferença é que eles não falam da Bíblia. Porque a graça é a maior programação neurolinguística que um filho de Deus pode ter. E aqui é de graça. Se você for a uma palestra de um coach aí num salão do hotel, você vai pagar R$500, dependendo da evidência dessa pessoa, são R$1.000. Isso porque é só você entrar na internet e ver quanto é que custa lá. Aqui é de graça. Primeiro, para você começar a programação da tua mente, ou a reprogramação da tua mente, Provérbios 23:7. Cleia, hoje a gente vai trabalhar a beça, né? Você já viu aí, né? Olha lá, ó, o que está escrito na tua Bíblia. Assim como o homem pensa em sua mente, em seu pensamento, assim mesmo ele é. O que você pensa de você? Vamos começar as perguntas? Vamos? Responda-se aí a você mesmo, na tua mente, em silêncio talvez. O que você pensa de você mesmo? O que você pensa? Pois bem, repare, chamando a existência as origens do meu corpo de carne, né, nordestino, da minha mãe cearense. Repare bem. Isso que você acabou de trabalhar aí na tua mente, aqui em Provérbios 23:7, determina como você reage à vida, às situações da vida, diante dos desafios, das exigências da vida. Que exigências da vida? Do teu trabalho, da tua escola, da tua família. Uma coisa muito comum nos homens, por isso que muitos se acovardam, porque é muito fácil o homem se acovardar diante das situações da vida, porque são pesadas, humanamente falando, no ombro masculino. Uma das coisas muito comuns no homem é levantar de madrugada, ainda mais se ele for mais velho, em que a bexiga já, né? E não consegue segurar muito tempo e levanta para urinar, perde sono e começa a pensar que não vai conseguir sustentar a família, que não vai conseguir criar os filhos, que não vai conseguir pagar as contas, que não vai conseguir isso, que não vai conseguir aquilo. E vem um desespero tremendo, mas se você ativa isso aqui, você começa a rechaçar esse pensamento, e aí você começa a respirar melhor e começa a reagir positivamente àquilo que está no exterior. Eu queria te falar um provérbio, para você anotar. Mais um, para a Delma fazer o livrinho lá dela. Olha só, presta atenção, anota aí. Para você vencer alguma coisa no exterior, no teu meio ambiente, em volta de você, para você vencer alguma coisa que você precisa vencer, mas que está no exterior, o caminho primeiro você tem que vencer essa mesma coisa no teu interior. Porque se você não se convencer daquilo que você precisa vencer, você é o primeiro derrotado. Então, primeira coisa, você tem que ser livre na tua mente para você poder entender tudo isso e começar a trabalhar isso e começar a recapacitar a tua mente e começar a viver uma novidade de vida. Jesus falou o seguinte, outro aí, Cleia, olha o que Jesus falou. Ele veio para proclamar liberdade aos cativos. Eu vou ler, porque isso está em Isaías 61, né? Verso 1,
E ele repetiu isso lá nos dias de sua carne, em Lucas 4. Diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Mansos? Você vai ver. Mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e pregar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, quando Jesus pegou no templo, você sabe essa história aí, nos dias de sua carne, ele foi lá na sinagoga, pegou o rolo da lei e leu essa profecia que está escrito aí em Isaías. E depois ele sentou e todo mundo ficou em silêncio olhando para ele, e ele falou: hoje se cumpriu essa profecia. Porque ele disse assim: essa profecia aí estava falando do trabalho que eu vim desenvolver aqui. O que eu vim desenvolver aqui? Eu vim libertar os cativos. E existe uma forma de libertação que é um verdadeiro milagre, que é libertar você na tua mente. Esse é um milagre difícil. Muito difícil. Porque ele não tem a mesma propaganda que tem os outros tipos de milagre. Você liga a televisão e você vê o paralítico andou, o cego viu, o manco ficou bom, a mulher da hemorragia ficou curada. Você vê lá. E o que você não podia fazer? Eu não podia me abaixar. E agora? Agora eu posso. Ei, Jesus curou e cura mesmo. Só que esse tipo de milagre tem propaganda. Então faz aí aquilo que você não podia fazer antes de entrar aqui. E a pessoa sai correndo, o outro levanta da cadeira, o outro diz que a dor foi embora. Está sentindo dor? Não. Levanta o braço. Você não podia. Não podia, agora posso. Glória a Deus. Então você vê um enfermo, um ex-enfermo, fazendo propaganda de que ficou curado. Mas você não vê de forma comum uma pessoa que entra, senta, ouve essa palavra e sai por aí gritando: eu estava doente na minha mente e fui curado naquele lugar ali. Você não vê isso, quase. Portanto, é um tipo de enfermidade difícil de se trabalhar com ela. Pois é, mas é justamente assim que Jesus veio fazer, né? E nos chamou para sermos libertadores também. Então esse é um desafio muito maior. Agora em Hebreus capítulo 9, verso 14, nos chama a atenção essa passagem. Note bem o que está na tela, na tua Bíblia, e anote aí no teu caderninho. O sangue de Cristo na cruz, Paulo falou para o futuro, porque ele estava falando para pessoas que não estavam ainda curadas, purificará. E aí você tem que responder se esse verbo aí para você está no futuro ou está no passado. Purificou ou purificará? Para você purificou. Para muita gente ainda purificará. Purificará o quê? Vossas consciências. Porque o problema aqui não é a dor de dente, não é a cadeira de roda, não é o paralítico somente, o cego, não. A situação aqui é vossas consciências, vossas mentes. Então, o ato de Cristo na cruz, muito mais do que curar pessoas defeituosas fisicamente, serviu para purificar as nossas consciências em relação à lei de Moisés. Cantamos aqui: a lei de Moisés é pesada demais, eu não poderia cumpri-la, por isso Cristo veio cumprir isso, e se espera de um pregador pós-cruz que essa pregação seja aquela que purifique tua consciência em relação à obra morta, porque as pessoas aí fora acham que têm obrigação ainda de cumprir certas coisas, e isso não é necessário mais, não é verdade. O sangue de Cristo tem que servir para purificar a mente dessas pessoas, porque a raiz do cativeiro mental das pessoas está na religião, e a religião está baseada na lei de Moisés. Então, quando você alcança esse momento mental de entendimento,
E isso você só alcança aqui. Desculpa a falta de modéstia. Mas o que é verdade é verdade. Você começa a ter os pensamentos ilimitados. Você começa a entender que o teu pensamento não tem limite. A partir de então, a tua mente começa a ser liberada e você começa a desfrutar de uma mente livre. E eu confesso que aqui todos nós desfrutemos de uma mente livre. Eu queria que você dissesse ao irmão ou à irmã que está do teu lado aí: eu declaro tua mente livre. O que é uma mente livre? É crer em Deus como uma criança, para que se manifeste aquilo que ele disse. O reino dos céus é dos... Ele não estava falando de criancinha, de colo, de neném, de ninguém. Ele estava falando de uma forma de confiança, de fé, que só é possível exercitar com a mente livre. Você crê em qualquer coisa que tenha sido dita por Deus, ponto, sem questionar. Uma criança não questiona. Se você disser para uma criança: vem, pula, dali, põe a criança ali em cima da caixa de som e fala: pula, ela pula. Você entra numa piscina: vem, pula que eu te seguro, ela pula. Então uma mente livre, uma mente de pensamentos ilimitados, que já não tem mais barreira, né? Ela pensa, ela perde a culpa por pensar em abundância. E você vai entender o que eu estou querendo dizer com perder a culpa por pensar em abundância. Porque muitos de nós não pensamos em abundância por uma educação religiosa de culpa que recebemos lá atrás. E aí a vida passa. Então uma criança não duvida, não varia, não questiona. O pensamento dessa criança é livre, não está mais limitado a nada disso, né? E acontece contigo aquilo que aconteceu no caminho de Emaús. Lembra do caminho de Emaús? Você vê que a gente está dando uma passeada assim. Jesus está em Lucas capítulo 24, e ali aconteceram 3 coisas. Jesus já estava ressuscitado, assim como hoje, Jesus está ressuscitado, e isso aí que aconteceu com aqueles lá, acontece com você e aconteceu comigo, e vai acontecer com mais pessoas que você vai pregar essa graça para elas, né? Jesus encontrou aqueles 2 companheiros ali, e eles então não sabiam quem era ele, não entendiam, não estavam só ouvindo a murmuração, os comentários do que havia acontecido naquela época, né, Kátia? Lá atrás, naqueles dias passados, da crucificação, não sei o que e tal. E depois foram procurar Jesus no túmulo, o túmulo está vazio. E aqueles homens estavam no caminho para essa localidade aí chamada Emaús. Jesus chegou do lado dele e no verso 31 do capítulo 24, a primeira coisa que ele fez foi abrir-lhes os olhos. É como se fizesse a pessoa entender a necessidade de Cristo. São as pessoas comuns que vão procurar uma relação com Deus em algum lugar. Elas começam a entender: sem Deus vai ficar complicado aqui, eu preciso de uma ajuda aqui no lado espiritual, porque eu não posso sozinho. A segunda coisa que Jesus fez, no verso 32, está escrito literalmente assim: abriu-lhes as Escrituras. O que é abrir as Escrituras? Abrir as Escrituras significa aquele versículo que você lia, relia, não entendia aquilo direito, e um dia, por qualquer motivo, por alguém estar ministrando na tua vida, ou por uma necessidade que você esteja passando, você olha aquele verso de novo, e aquele verso brilha na tua mente como nunca, e aí você então tem essa manifestação da Escritura, está sendo revelada a você. Quantas vezes você leu Hebreus 2,14 e não entendia nada? Hein? Quantas vezes você viu a história de Marta e Maria e não entendia essa alegoria? Quantas vezes você viu tantos versos e não entendia bem? Até que chegou um momento que as Escrituras foram abertas. Estamos falando daqueles 2 lá, mas você traz para a tua vida, né? E o terceiro passo, porque Escritura todo mundo tem também. Tem gente por aí que sabe tanta coisa, tem muita Bíblia.
Tem gente que sabe grego, sabe hebraico, sabe aramaico, sabe até o número do sapato que o Abraão calçava. Sabe até qual era o grau dos óculos do apóstolo Paulo depois que caiu lá ficou cego. Mas não quer dizer nada. Porque se não tem o terceiro passo, ó, abrir o entendimento. E quando a gente fala de entendimento, a gente está falando de mente. Se não abrir a mente. Só que eu não posso abrir tua mente. Cristo abre a tua mente. Só o Senhor pode abrir tua mente. O que eu posso fazer é falar e explicar e tratar de fazer direito aquilo que Ele me induz a ministrar aqui os domingos de manhã. Uma vez por semana é muito pouco para mim, abençoado. Eu estou louco para ficar falando aqui até de madrugada, ter 3 reuniões, 4 por domingo. Quando não der aqui o grupo, a gente faz mais uma reunião em outro horário e vai por aí afora. Isso é o... Então, existem cristãos que estão cativos na mente. E Jesus falou, eu vim para libertar os cativos. Aonde? Os cativos de quê? Claro, da cocaína, da mentira, da comilança, mas da mente também. Né? E como eu já disse, é o mais enfático aqui que eu quero trabalhar. E eu chamo isso de mentes paralisadas. E agora a gente começa a entrar aqui na praticidade. Tudo que não é exercitado atrofia. Aqueles que fazem ginástica numa academia, ou que tem um professor ministrando a aula, ou um personal trainer, você nota que de tempos em tempos, esse professor muda a rotina de exercícios. Por quê? Porque teu músculo, teu corpo está preparado para crescer de acordo com o exercício. Só que ele chega num ponto que ele para. Se você não mudar a rotina, ele não sai daquilo. Por isso é que os professores mudam a rotina. A minha irmã é da área de educação, ela também é fisioterapeuta, ela conhece isso bem. A gente estava conversando outro dia. O corpo se acostuma com as coisas, né? Teus órgãos se acostumam, se adaptam e aí paralisam, ficam quietinhos. Pois é, o cérebro atrofia quando não se usa. A única coisa no corpo que não atrofia e continua crescendo sozinha são as orelhas. Você já viu? Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais orelhudo vai a orelha. Meu pai, antes de morrer, eu estava olhando, ele tinha um orelhão que vinha quase aqui assim. Ó. A língua também. Mas o cérebro, você tem que exercitar. Existe uma coisa que se chama neurogênese. Você sabe que gênesis é iniciação, começo. E neurogênese significa o início, um começo ou uma ativação neural aí na tua cabeça, no teu cérebro. Isso acontece quando nós submetemos o nosso cérebro ao aprendizado constante. Eu sei que você já exercitou isso. Por isso é que eu chamo, essa frase é minha, a arrogância é burra. Porque o arrogante é aquele que diz que, não, eu já sei isso. Ou seja, o cérebro dele é atrofiado, porque ele não abre para ler uma outra coisa, para ouvir uma outra opinião, para conhecer um outro livro, para ouvir uma outra pessoa, para ele poder comparar se o que ele está ouvindo realmente vale alguma coisa ou não. Então a arrogância é burra por isso, porque aquelas pessoas que acham que já sabem tudo, estão com o cérebro atrofiado. Está parada, ela não vai sair dali, aquela pessoa, né? E como eu sou um libertador, eu quero libertar todos que estão me ouvindo dessa atrofia aí. Esse é o propósito de hoje. Tem gente que diz que os idosos têm dificuldade para aprender. Você já ouviu isso? Pois é, eu queria dizer que essas pessoas que falam isso cometem o maior erro e o maior engano daquilo que poderiam falar. Porque isso não é verdade. Ué, não é verdade? Não. O que os mais idosos têm, por motivos óbvios, é uma certa preguiça de exercitar o cérebro, trazida pelo cansaço do dia a dia, que já são anos, muitas voltas em torno do sol, muitas situações. Aí, normalmente, aquela pessoa de mais idade já
e aí não quer exercitar, né? E paralisa. Outra coisa interessante, quando a gente dorme, o nosso cérebro faz uma verdadeira faxina nos nossos pensamentos e nas nossas recordações. Todo dia, quando você dorme, o teu cérebro limpa, faz uma limpeza grande. Por isso é que você não lembra de todos os nomes dos colegas que estudaram na escola primária contigo. Porque isso é desnecessário. Ele deixa o necessário. Mas também é por isso que às vezes você passa por ali à tarde, quando estão queimando as folhas que caem da amendoeira e ficam secas, você cheira aquela fumaça e imediatamente aquilo te remete à tua infância. Porque isso está armazenado ali no teu cérebro. Porque ele tem que de manhã acordar limpinho, porque virão pensamentos e esses pensamentos vão ditar a tua vida e ele tem que estar preparado para você. Então, hoje você recorda fragmentos da tua infância, mas sabe qual é a maior tendência, ou a tendência, para não falar errado aqui? A tendência é recordar os maus momentos. É verdade ou não é? É verdade. Quando você se defronta, vai confrontar uma situação, a tendência é o teu cérebro trazer lá do arquivo morto aquela mensagem de que você já viveu aquela situação e naufragou, que você já viveu aquele casamento e fracassou, que você já tentou abrir uma empresa e faliu. Essa é a tendência dos pensamentos, né? Então, dessa forma, agindo assim, sem você se dar conta, a não ser a partir de hoje, que eu confesso que a partir de hoje a tua atitude com tua mente vai mudar. Dessa forma, estão presentes aí esses momentos de fracasso no dia de hoje. E isso cria a tua percepção para o futuro. E você fica navegando nisso e não sai disso patinando o tempo todo. Outra coisa interessante, você tem a tendência de se recordar dos castigos da tua infância. Quantos aqui sofreram castigos na infância? É ou não é? Toda vez que eu vou passar gel no cabelo, tem uma marquinha aqui na minha cabeça, né, mãe? Que eu estava perturbando essa senhora aí, perturbando, ela pegou a chaleira de água e pum! E bateu aqui, cortou, aí desceu aquele melado vermelho assim e tal. E eu não consigo me esquecer disso. Então a tendência é você se lembrar daquela chinelada, daquela maltrato que você... Isso faz você replicar a experiência, faz você repetir hoje a experiência que você viveu. Eu vou falar uma coisa séria aqui para os pais. Você é pai, ainda dá tempo, não importa a idade do teu filho. Você não elogia teu filho quando ele acerta. Por quê? Porque você se acostumou a ter tuas falhas e teus erros evidenciados por aquele adulto que te criou. E isso ficou registrado na tua mente e é o que você replica com teu filho. Quando ele faz uma coisa bonita que tira nota alta em matemática, você não diz assim para ele, ó, que você não diz, ó, tá vendo? Eu te disse que você podia, eu te disse que você é mais que vencedor, eu te disse que você ia conseguir, eu te disse que você é um abençoado com todas as bênçãos, eu te disse, eu sabia que você era capaz. Você não faz isso. Esse silêncio me mostra que eu estou no caminho certo. Sabe por quê? Porque muitos de nós... Ela está fazendo assim... Muitos de nós nos acostumamos, né, ou foram acostumados com gritos e castigos. Nunca com elogios. Quando você era criança e fazia aquilo que era correto, sabe o que você ouvia daquele adulto? Parece até que eu estava lá. Não vai entrar em misticismo comigo, eu estou falando o que acontece com todo mundo, isso é comum. Sabe o que aquele adulto dizia para você quando você acertava? Não fez mais do que obrigação. Então, isso criou na tua mente
Olha o que criou isso na tua mente. Não haver motivação para buscar o acerto, para buscar a excelência. Você relaxou. As pessoas cresceram assim. Você sabia que uma criança, hoje está aí o Samuelzinho, uma criança de 1 a 7 anos, a personalidade dessa vida humana, ela é formada numa pessoa até os 7 anos de idade. Aquilo que essa pessoa receber até essa idade é o que essa pessoa vai ter a tendência maior de repetir durante toda a sua vida. É claro que no decorrer da vida ela pode encontrar reconciliados com Cristo, e aí vai chegar aqui e vai ouvir uma palavra que vai passar uma borracha nessas recordações e vai colocar essa pessoa em novidade de vida. Então, isso explica hoje um fenômeno que eu presto atenção nisso, e você já deve ter chegado a essa conclusão também, que você é inteligente. As pessoas que vão às congregações apanhar do pastor. Já viu isso? Elas vão apanhar. E o pastor fala e bate, e xinga, e pobre, cego, miserável e nu, e o diabo vai te pegar, e o devorador está na tua vida, porque você é mau, você está errado, você está errada, porque você não está dando aqui o teu dinheiro, então você vai para o inferno, porque o diabo está dominando a tua vida, e tal, e isso e aquilo, e fala mal do marido, e fala mal do filho, e fala mal do adolescente, e fala mal da esposa. E as pessoas gostam, não tem cadeira para sentar, liga a televisão que você vai ver. É assim, ó. Assim, ó. Tem 5 envelopes para botar dinheiro: envelope azul, envelope vermelho, envelope amarelo, envelope branco, envelope preto. E começa com 1.000, e quando chega na nota de R$2, é você que é um miserável, que não tem R$1.000, pode dar esses R$2 mesmo amassado aí que você tem, que a gente aceita. E as pessoas vão lá, oh, que pastor maravilhoso. Aí vem aqui. Aí o pastor aqui brinca, não grita, é light, né? Aí fala assim, aqui é muito light. Eu gosto de levar porrada. Não vem mais aqui não, aqui é muito, muito light. Sabe o que elas falam? Se não for assim, duro, Deus não falou. Então, mudando de assunto, outra coisa interessante. A tua mente é responsável por toda a recordação que teu cérebro traz à tua vida hoje. Aí, quando você conhece melhor a tua mente, você começa a poder escolher que recordações você quer ter. Lembra que Paulo falou assim, transformai-vos pela renovação de vossa mente. Mas se o pastor chegar e ler isso pura e simplesmente não te ensinar o caminho das pedras, você vai ficar com esse misticismo aí do Romanos 12, verso 2. Não, peraí, a gente tem que mastigar isso. A gente tem que mastigar. Então, eu estou te ajudando aqui. Quando você conhece melhor a tua mente, você agora tem a capacidade de decidir, de escolher quais as recordações que você quer da tua vida. Por exemplo, quando eu venho lembrar da porrada que minha mãe deu com a chaleira na minha cabeça aqui assim, eu anulo esse pensamento e penso nas milhares de coisas boas que ela me fez e me faz até hoje. E imediatamente eu anulo aquele pensamento. Porque você tem esse poder, porém, você tem que conhecer a tua mente, conhecer esses assuntos. Aí você vai poder exercer domínio sobre a mente. No sistema religioso não se fala isso porque não interessa. Porque depois de uma ministração assim, você vai sair daqui mais inteligente do que quando você era quando entrou ali às 10 horas da manhã. Aí vai ser mais difícil ser dominado pelo pastor ou pastora. E no sistema religioso, o que interessa para eles é dominar você de qualquer jeito. Então embrulha e manda. É assim ou não é assim? Então, abençoado. Aqui você aprende a exercer domínio, diga domínio, sobre a mente. Eu sei que aconteceram coisas ruins na tua vida. E muitas dessas coisas ruins foram a base
do teu futuro naquela época, que é o teu presente hoje, quem sabe. Está na hora de mudar isso. Pois essa é a palavra de Deus para você hoje. Está na hora de dar um rumo melhor na tua vida. Isso também se chama, está na hora de você entrar numa nova glória. Tem coisas boas que aconteceram na tua vida e é isso que você deve se lembrar. Agora eu queria te apresentar um preguiçoso que vive contigo, que mora contigo. E se você é casada, não pense no teu marido, porque quando a gente fala isso, a mulher fala assim, ó, fala, agora presta atenção, que agora é contigo. Você fica aí com essa barrigona, só quer cerveja e ver futebol na televisão aí com o pé para cima. Agora o pastor vai falar contigo. Ô, Senhor. E esse preguiçoso está aqui, ó. É o teu cérebro. Ele mora contigo. Teu cérebro é assim, ó. Ele aprende uma coisa, se contenta com isso e para aí. Pronto. E para aí e acabou. Cléia, me ajuda aí. Olha o que Jesus disse. Olha que coisa difícil. Olha que coisa difícil que Jesus disse. Está em Mateus 5, 28 e Mateus 19, verso 9. Vocês, falando para os religiosos, aprenderam tal coisa, porque aqui nesses dois versos ele fala de coisas diferentes. Depois você pesquisa lá. Vocês aprenderam isso com Moisés. Mas eu vos digo outra coisa. Uma dessas coisas, por exemplo, é a lei. Jesus está falando, vocês aprenderam com Moisés mais de 600 mandamentos. Mas eu estou dizendo para vocês outra coisa. Agora são? Qual que você prefere? Pagar 600 preços ou cumprir 2? Qual é mais fácil? Hein? Viu como é que é difícil convencer você? Mesmo que seja para facilitar, o cérebro aprendeu, lá naquela época daqueles lá, que tinha que obedecer Moisés. Mas Jesus está falando, eu sou maior que Moisés, e estou dizendo que isso já não é assim. Agora são 2. Não! Então, o cérebro é tão preguiçoso que mesmo quando é para facilitar, ele rejeita. Sabe por quê? Por causa de um fenômeno que acontece em toda pessoa. Aprender o novo implica em desaprender o antigo. Isso é como uma gaveta. Quando eu ganho uma camisa nova, um beijo para minha sogra, só para lembrar aí, para ela me dar mais presente. Eu tiro do armário uma camisa que eu já não gosto tanto, eu já não uso tanto. Então, o teu cérebro, para estabelecer algo novo, tem que desaprender o antigo. Efésios 1, 3. Nós somos abençoados. Diga para quem está do teu lado, abençoado. Agora eu vou perguntar e seja sincero. Quanto tempo você demorou para parar de falar Deus te abençoe? Não é? Por quê? Porque o Deus te abençoe estava aí. Enquanto você não desaprendeu o Deus te abençoe para colocar no lugar Efésios 1, 3, que é a graça, abençoado. Levou um tempo. Assim é o cérebro, ele tem preguiça disso aí, porque é muito difícil para a maioria das pessoas, desaprender e colocar algo novo no lugar. Não todo mundo, para a maioria. Vou dar um exemplo prático. O uso do celular. Tem gente que não consegue aprender. Por quê? Porque ela tem na mente estabelecido o telefone fixo. E tem gente que tem na mente estabelecido o telefone fixo de rodinha. Ela não conseguiu entender que essa tecnologia já foi substituída por outra. Para ela entender essa, ela tem que tirar aquela ali, e nem todo mundo consegue. O cérebro é assim. Tem que fazer um exercício grande. Por isso é que você tem que congregar, abençoado. Glória a Deus. Outra coisa, as pessoas que prezam pelo aprendizado pessoal, e aqui eu estou falando
a pessoas assim, normalmente se destacam. Se você é uma pessoa que estuda, que lê, que vê as notícias, que ouve, que está atento, o que Deus vai me falar aqui? Ele pode me falar pela chuva, pelo vento, pela novela, pelo filme, pela comida, pela rua, pelo transporte, por esse vizinho, aonde eu tenho que ir e tal. Então, essa pessoa, ela se destaca um pouco, porque ela está dando exercício a esse cérebro que tem aí. Tem uma palavra em espanhol que se chama ensancha. O apóstolo falava ensancha tu mente. Quer dizer, alarga, aumenta, dá exercício a ela. Uma mente ensanchada nunca mais reduz para aquele tamanho que era antes. É dali para mais. Só que se você não seguir dando exercício a ela, ela para ali. Quantos estão me entendendo e recebendo essa palavra? Todos aqui conhecem a história, tem uma história interessante, do porquê. Preste atenção nisso, que isso é bem legal. Por que o elefante do circo não fica nervoso, quebra a corrente e derruba a carpa, a lona do circo e derruba as arquibancadas e vai embora? Porque é um animal com uma força descomunal. Sim ou não? Que ele poderia arrebentar aquilo ali com uma brincadeira e sair derrubando tudo, todo mundo, as arquibancadas do circo, as carroças do circo. Podia ou não podia? Vocês conhecem essa história? Por que o elefante não faz isso? Simples. O dono do circo adquiriu um elefantinho, pegou uma estaca, prendeu no chão, pegou uma correntinha, um barbante, uma corda, amarrou na estaca e amarrou na pata do elefantinho. Então o elefantinho, como era pequeno, não tinha tanta força, tanta disposição. No primeiro dia ele não conseguiu, cansou. No segundo dia ele também não conseguiu. Aí ele, estou cansado. No terceiro dia ele não conseguiu. No quarto dia, ele olhou e falou assim, estou preso. No 15º dia, ele nem levantou. E ele cresceu com uma informação. Eu trouxe aqui para distribuir para você. Você distribui, pastora, para mim? Isso aqui, os abençoados. Uma para cada um, por favor. É a história do elefantinho. Um animal com uma força capaz de derrubar uma parede, se ele quiser. Pode entregar para cada um rapidinho, que não vai atrapalhar, não. Porque vocês não vão parar de prestar atenção aqui, porque isso é importante. Um animal com uma força daquela, com uma capacidade daquela, de um tamanho daquele, que podia arrebentar aquela corrente, ele não arrebenta por um motivo simples. Descobriram, o homem é tremendo. Em verdade, não haveria corrente que pudesse prender aquele elefante, né? Porque ou ele arrebentaria a corrente, ou ele arrancaria a estaca. Mas das duas, uma. Sim, verdade? Ele não ficaria ali. Mas acontece uma coisa com ele. A sua recordação lhe mente. Aquele elefante foi criado daquela maneira. Cresceu com aquele registro, com aquela recordação. Então, quando ele está ali no circo daquele jeito, a única coisa que ele faz é obedecer ao instrutor e entrar em cena na hora do espetáculo. Ponto. Ele podia se revoltar. Mas a recordação dele vem e fala assim para ele assim, ó, teu passado é hoje o teu presente e será amanhã o teu futuro. Tomara que eu não esteja olhando aqui para elefantinhos.
Talvez o mesmo esteja acontecendo hoje em dia, né? Na tua vida. Você esteja deixando o teu passado regular o teu futuro. Talvez você tenha sofrido um abuso sexual, um abuso de palavras, um abuso do patrão, um abuso de alguém na rua, um abuso emocional, né? E você continua até hoje atado, olha para cá, por um barbante, que eu declaro, confesso, digo e anuncio que se você está assim, hoje você sairá daqui livre. Porque se alguém está assim, é porque a tua recordação está mentindo para você. Você é mais do que isso. Outra, Cleia, a próxima. Olha aí, teu barbante, elefantinho. Sempre fui pobre. Nunca consegui. Não vai ser dessa vez, né? A minha família não deu para nada. Ninguém estudou. Ninguém se preparou. Você sabe que na minha família ninguém tem universidade, ninguém tem curso. Por isso que ninguém tem bom trabalho, bom emprego, porque vai procurar emprego aí na fila do emprego e a primeira coisa eles perguntam assim: quantos aqui têm o 2º grau completo? Já reduz 80%. Na minha família a gente não pôde estudar. Aí pergunta assim: quantos aqui sabem falar algum outro idioma? Aí é que já reduz outra porcentagem mais. Quantos aqui têm alguma formação superior? Aí então, quer saber de uma coisa? Quando eu chego para procurar um emprego, eu vejo aquela fila enorme, em vez de eu olhar para a capacidade que eu tenho de superar as dificuldades que eu vivi no meu passado, eu olho para a impossibilidade que eu vivi, que ainda continua prendendo o meu tornozelo como aquele elefantinho foi preso na sua infância. Eu nunca vou conseguir. Olha quanta gente. Aí começa a olhar para as pessoas assim, e fala, como é que eu vou passar nessa prova? Olha quanta gente aí com pinta de que estudou. Essa pessoa sabe tudo. Sabe muito mais do que eu, certamente. Isso no seu silêncio, pensando. E aí, vaticina uma sentença na tua mente, nesse momento. Não, você não vai conseguir. E uma das coisas que mais funciona é o medo de errar. Se você tiver medo de errar, você vai errar. Por quê? Porque Jó disse assim: aquilo que eu mais tinha medo foi exatamente aquilo que me... Então, quando tua mente traz à tua memória coisas que te aterrorizavam, que te prendiam, como aquele elefantinho lá, abençoado e abençoado, você está dando vida novamente àquela mentira do teu passado e está ditando com ela o teu futuro amanhã. Quer saber de uma coisa? Alguém assim vai continuar assim. Mas eu quero crer que você não é assim. Você recebe? Outra. A pobreza é um estado de espírito, com E minúsculo. Você se acostuma com ele. As coisas evoluem, mas você tem aquilo na tua mente. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que ganha 1.000 e gasta 1.500. Essa pessoa tem no seu cérebro um pensamento de trabalhar para pagar. Ela trabalha para quê? Para pagar. Ela não trabalha para desfrutar, ela não trabalha para viajar, ela não trabalha para viver, ela trabalha para pagar. Essa pessoa pode receber, sendo beneficiada por Deus, um aumento para 5.000, vamos dizer assim, que ela vai gastar 7.500. Por quê? Porque ela é assim. Ela foi programada. Isso é um espírito, é um comportamento que está na mente dessa pessoa. Sabe? Está programado aí.
Ela costumou trabalhar para pagar, e não para desfrutar com a família, fazer uma viagem, fazer uma coisa e tal e tudo mais, que é muito bom. Outra, nós herdamos muita coisa que confundiu nossa mente. E agora não vá rir. Não, é sério. Deus está fazendo uma coisa nova no nosso meio com a graça de Deus. Você recebe? Então diga aí para quem está do teu lado, Deus está fazendo uma coisa nova. Nesses países onde vivemos, havia muita escassez. É verdade ou não é? Os mais antigos aqui que o digam. Você chegava para comprar filé mignon com a facilidade que você compra hoje no mercado mundial ali na frente? Não. Tinha tipo de carros que tem hoje aqui no mercado, que você viaja para outro país e você vê os mesmos carros? Não, não tinha, não era assim. Não era assim. A coisa progrediu. A coisa progrediu. É que a gente não compara, porque a política não deixa, né? Então, havia muita escassez. E eu, quando era criança, às vezes, eu sentia certa pena, certa compaixão dos filhos mais novos nas famílias que tinham 4, 5 filhos. Por quê? Porque o mais novo sempre herdava tudo do mais velho. Não era assim? O filho mais novo, às vezes, ele ia sair com a calça comprida que ele tinha herdado do mais velho. Aí, para poder dar no mais novo, o que a mamãe fazia? Bainha. Aí, o que acontece? Chegava um momento que tinha que ir abaixando, ficava igual o coqueiro, as árvores, você já viu? Você calculava a idade da criança pelas marcas das bainhas que foram abaixadas aqui, igual as marcas das árvores mostram os anos de existência delas. O que você acha que isso cria na cabeça de uma pessoa? Ah, mas era necessidade. Eu sei, eu não estou negando isso, eu passei por isso. Então o mais novo herdava tudo, calça comprida, tênis, sapato. Eu conheço pessoas que tinham mais ou menos, como é que pode, né? Filhos com 4, 5 anos de diferença, e um calçava um determinado número de sapato, e outro, o mais novo, calçava menos. Mas o mais novo ia para a escola depois que chegasse o mais velho, porque um estudava de manhã, outro estudava de tarde. Só que era com o mesmo sapato. Então aquele sapato chegava quentinho da rua, né, do asfalto, com aquele cheiro. Aí o mais novo tinha que calçar, e para o sapato não ficar saindo do pé, tinha que colocar papel higiênico, papel de pão na frente, para ficar ali. Ficava aquele sapatão assim, que parecia até o Bozo. Não é? Os brinquedos, as cuecas, isso era herdado. Então isso fica gravado na mente. E aí a mente traz isso à lembrança. Amém? A mente traz isso à lembrança, e você fica parecido com o elefante do circo, preso numa lembrança que já passou. A tua vida não é mais assim. Você é um abençoado, você é uma abençoada com todas as bênçãos. A tua vida está em outra glória. A tua mente pode estar lá atrás. E é isso que eu estou chamando aqui a renovar você. Olha aqui, a escravidão é um estado mental. Teu cérebro se limitou ao padrão que te deram no passado, né? E tudo aquilo que é novo ameaça a tradição, causa medo. Olha o que Jesus disse. Outra aí, Cléia. Ó. O vinho novo arrebenta o barril velho. Essa palavra que a gente prega arrebenta com a tradição. Então, por isso eu sempre digo, tem uma observação que deve vir agora, né? Talvez esteja aí. Olha aqui, a minha observação. Quando chegares, agora eu falo para você, para lá, para quem está na câmera, mais propriamente dito. Quando alguém chega aqui, na graça de Deus, esqueça-te da maneira antiga, totalmente, da oração, da forma de orar, da forma de cantar, da forma de cultuar. Esqueça-te
Não tentes adaptar a graça de Deus à forma antiga que tinha no sistema religioso, porque assim não vai funcionar. Tem gente que fala assim: ô Pedro, vamos encher a igreja mais rápido de pessoas. Por que você não faz uma adaptação daquilo que você fazia quando era pastor lá no sistema religioso? Aqui eu tenho certeza que virá mais gente. Sabe o que eu respondo? Afasta-te de mim, porque isso é carne. A ideia aqui, claro que é ter mais gente, porque com mais gente a gente tem mais alcance, claro. Mas a ideia aqui é a tua mente. Então as mudanças assustam. Nós fomos criados numa prisão, numa forma de prisão, onde diziam para a gente assim: tudo desagrada a Deus. Eu venho de uma religião que tudo era proibido. Proibido calça comprida, proibido ouvir música, proibido comer certa comida, proibido falar com certas pessoas, proibido, Deus não se agrada que você vá a certos lugares, irmão. Antes do culto tinha reunião de oração, e aí, rapaz, tinha aquelas irmãs poderosíssimas, né? E que ficavam, quando você chegava, ela te olhava assim, aí começava, o Senhor está me revelando, manda chamar o irmão Pedro Kelly. Pronto. Eu era... Mas eu aprontei no sistema religioso, inclusive eu fui excluído. Depois eu te conto essa história. Mas o pior não é ser excluído, o pior é que eu voltei para lá. Ai, Senhor. Então, desde certas comidas até algumas matérias que a gente estudou na escola, eles se metiam nas coisas que a gente tinha em casa, nas estátuas de decoração da tua casa, no quadro da parede da tua casa, na comida que você comia na tua casa, na roupa que a tua mulher vestia. A tua mulher tem que agradar a você, não é o pastor da igreja. Mas ninguém consegue ver isso por causa da mente, né? As coisas que a gente tinha, aí sim, essa parte. Os que tinham mais sentavam, tinham mais oportunidade, porque eu tinha mais e tal. Abençoado. A gente está falando de coisa séria, não parece, né? Parece que a gente está aqui num comediante, aqui um show de comédia aqui, mas não é não. Isso foi coisas que eu vivi e que talvez você também tenha vivido. É mais fácil mudar quando você sai de onde está, fisicamente ou emocionalmente. Preste atenção. Quando Deus quis fazer mudança radical, Ele tirou as pessoas do lugar. Ele tirou, fisicamente e emocionalmente. Ele falou para Abraão assim: sai do meio dos teus parentes que eu vou te levar para um lugar ali. A mulher do Abraão não botou o pé firme. Não, eu não vou não. Eu não vou, porque tem que me dizer primeiro onde é. Eu não vou largar meu sofá que eu acabei de comprar agora nas Casas Bahia. Ela não falou isso não. Ela foi. E ele também, né? Moisés tinha que subir no monte e ficar lá, um tempão. Por que tinha que subir no monte se Deus falou com Moisés de várias outras maneiras sem ele subir no monte? É porque ele queria fazer uma mudança radical. Paulo passou por um susto emocional grandíssimo quando ele caiu no chão e ficou cego. E ouviu um estrondo e ouviu a voz falando com ele. Os outros ouviram a voz e ele entendeu que era com ele, né? Você já viu aquela pessoa que só vai para a igreja ou para a congregação, né? Melhor dizendo, quando está passando sufoco? O bicho pegou, ela corre para lá. Isso é natural da gente. Porque aí é a hora que Deus quer falar alguma coisa. Eu fui assim, tá? Eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Eu não vou, até que falei, pô, eu vou, eu morro. Uma vez eu falei com um crucifixo pendurado na parede do hospital, assim. Olha você ver em que estado a gente anda por aí. Então, às vezes é necessário se afastar fisicamente para a gente ver tudo de uma perspectiva diferente. Você quer ver uma coisa simples? Isso acontece quando você viaja. Você gosta de viajar? Quantos aqui gostam de viajar? Pois viaje, abençoado. Quando eu sei que algum colaborador vai viajar,
olha, eu faço tudo, o que eu tenho que fazer para você ir? E se eu pudesse, desses colaboradores, eu pagava do meu bolso, como no passado recente eu já paguei. Hotel, avião, comida, hospedagem e presente. E vai chegar o dia que eu vou poder voltar a fazer isso por aqueles que estão aqui do meu lado. Porque eu digo, você vai para onde? Eu vou passar uma semana não sei aonde, numa praia, num hotel fazenda. Vai, abençoado, vai! Porque quando você viaja, você está de longe, você olha para as coisas numa perspectiva diferente de quando você está no miolo do furacão. São lugares diferentes, pessoas diferentes, comida diferente, cultura diferente. Isso faz você crescer e amadurecer. Eu comecei a viajar, quando eu comecei a viajar e vi que, caramba, é possível, é só eu me organizar um pouco. E eu não parei mais. Como é que pode uma pessoa como eu, morador de Guadalupe, crescendo ali, daquele jeito que você imagina, não sabia nem onde era Madureira, e de repente estava em Miami? E já tive a grata oportunidade de sair do Brasil quase 60 vezes. Imagina uma coisa dessa. Eu sou muito agradecido a meu Deus, porque o ministério do apóstolo José Luiz transformou a minha mente. E transformando a minha mente, transformou a minha vida. E a minha proposta é transformar a tua mente com a palavra que eu prego, para que a tua vida também entre numa glória diferente. Porque é possível. O tema de hoje chama-se Carcereiros de Suas Próprias Mentes. Isso está na tua mão. Deus não vai pegar você à força e colocar uma coisa dentro de você à força. Não vai. Isso é com você, né? Por exemplo, para terminar, agora estamos terminando mesmo. Há filhos que crescem, olha como o cérebro é preguiçoso e a gente ajuda. E todavia vivem com os pais, comendo ovo fritado daquela maneira que a mamãe, só a mamãe e ninguém mais que a mamãe sabe fazer. E esse filho tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, e o ovinho desse filho tem que ser frito dos dois lados, virado e revirado, não pode ter isso, não pode ter a parte amarela, outro não pode ter a parte branca porque eu não gosto, e eles ficaram estagnados naquilo ali. Sabe o que vai acontecer? Quando se casarem, coitada das esposas. Eu fui criado com a melhor comida que um ser humano pode ser criado. Sabe qual é? Feijão, arroz, ovo e banana. É a comida mais comum na minha casa. E a minha mãe acostumou. O que ela fazia? Ela pegava a banana, descascava e fatiava a banana todinha no meu prato. Aquelas rodelinhas. E vou te falar uma coisa, até hoje a minha mãe é capaz de fazer o mesmo carinho, porque é por carinho. É por carinho. Isso não é por erro, por maldade, é carinho. Só que isso cria na mente da criança. Quantos anos tem a criança? 20 anos. Tadinho da criança. Então, abençoado, Deus nos deu a capacidade de aprender até nosso último dia. Não deixe de ouvir um pregador diferente. Não deixe de ouvir, não. Vá ouvir. Não deixe de ler uma coisa diferente. Pegue o livro, vá ler, vá se informar. Pô, legal. Concordo, não concordo. Bom, tal. Alimente o teu pensamento, né? Olha aqui essa informação também para você anotar. Nosso cérebro tem a capacidade de idealizar 48 pensamentos por minuto. São 70 mil pensamentos por dia. E o detalhe é que 92% desses pensamentos são maus. São pensamentos negativos. Aí, o último verso, né, Cléia? 2 Coríntios 10:5. Por isso é que o apóstolo Paulo disse. Paulo já sabia disso. Você acha que Cristo não sabia disso? Devemos levar cativos todos os nossos pensamentos à obediência a Cristo. Se você pega um pensamento, puxa vida, eu sofri um maltrato. Aí, pega esse pensamento. Não recuse ele de primeira, não. Pega esse pensamento.
compara com o que diz o Evangelho. O que diz o Evangelho? O Evangelho diz que eu sou uma nova criatura, que eu estou numa outra glória, que eu estou chamado a reinar em vida, que eu estou completo em Cristo Jesus. Então, automaticamente, o teu cérebro vai anular esse pensamento mau e vai colocar no lugar um pensamento de glória. Isso aí, levar cativo o pensamento. Poxa vida, eu tenho não sei quantos anos e eu nunca vi uma crise como essa. Dane-se! Porque eu tenho 61 anos e sempre vi um versículo como esse. Poxa, mas você não pode negar que nós estamos em crise. Eu não estou aqui para negar nem afirmar o humano. Eu estou aqui para exaltar as coisas espirituais. Por quê? Porque se você colocar, e você já fez essa experiência e já sei qual é a resposta, se você colocar tua esperança no homem, você está ferrado, está ferrada. Por quê? Porque o homem falha. Não é mal nem bom, não importa isso. O homem falha. Toda estrada tem uma curva. Então, põe aqui, leve cativo teus pensamentos à obediência de Cristo. Aí você, política, Brasil, economia, situação, aí você diz assim, eu sou agradecido a esse país. Por quê? Porque esse país me recebeu quando eu cheguei aqui em 1958, saindo do ventre da minha mãe. Ué, você é brasileiro? Não. Eu sou cidadão dos céus. Eu estou aqui por um tempo e sou agradecido pela oportunidade que o Brasil me deu. Então, como eu não sou daqui, eles que fiquem aí com suas brigas, porque eu sou de um país que a coisa é melhor. Você recebe essa palavra? Agora sim, vamos ficar de pé. Tenha a tua melhor semana. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.